Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. O Evangelho de hoje, ele nos convida a ter um olhar, de certa forma, um olhar que se apaixona por esses momentos da liturgia. Por que se apaixona? Porque a gente percebe claramente, ao longo dos dias, como Deus vai cuidando, vai nos dando, gota a gota, aquilo que nós precisamos para a nossa vida, aquilo que nós precisamos para a nossa felicidade. E Ele vai nos ensinando, nos instruindo. E quando a gente entra nessa sistemática do Senhor, quando a gente se deixa realmente se moldar por Ele, a gente vai encontrando esse amor, vai encontrando essa alegria, a paz, e de forma muito especial, a gente vai percebendo que Ele está muito próximo de cada um de nós. Vamos pegar aqui os últimos 3 dias de liturgia. Então a gente teve o Evangelho de Marta, em que Jesus nos apresenta o que é necessário. Nós temos depois o Evangelho da oração, em que Cristo nos ensina, sobre a oração. E hoje Jesus vem dizer para cada um de nós: filho, filha, você sabe o que é necessário. Necessário sou eu contigo para trilharmos esse caminho aqui na terra rumo ao céu. E que esse caminho seja sempre na minha presença, pois sou eu que cuido de você. Então essa é a primeira necessidade. Depois, na oração do Pai Nosso, Jesus também vem nos mostrar que devemos orar e que o Pai, Ele sabe aquilo que nós precisamos. Porque é só a gente analisar o Pai Nosso em si. O Pai Nosso fala de alimento. O Pai Nosso fala de perdão, de misericórdia. O Pai Nosso fala de nos afastarmos do mal.
ou seja, de estarmos com Deus, que é o bom, que é o bem, que é bom. E Jesus hoje conclui, aliás, a liturgia nos leva a essa conclusão que nós precisamos pedir. Aqui é o ponto. E uma outra coisa que Jesus nos diz neste evangelho é: quem precisa, pede. Percebam, mesmo considerando um amigo, uma pessoa muito próxima de nós, para você sair de casa de madrugada, à noite, sabendo que a outra pessoa já está deitada, ou provavelmente está deitada, ou seja, você vai incomodar aquela pessoa. Mas mesmo assim você sai e pede. O que Jesus quer nos dizer aqui? Quer falar com cada um de nós que nós nunca devemos deixar de nos encontrar com o Senhor, deixar de ir até o encontro do Senhor por uma sensação de que eu sou tão ruim, sou tão fraco, sou tão pequeno que eu estou incomodando Deus. É isso que Jesus quer dizer para a gente. Sim, nós somos miseráveis perante o Senhor, não há dúvida disso. Mas o amor de Deus, ele não repele a nossa miséria como o mundo faz. É só a gente pegar o exemplo de qualquer miserável. O que nós fazemos geralmente? Repelimos, afastamos. O amor de Deus é o contrário. O amor de Deus, ele pega a miséria humana e acolhe, e abraça. Então nós nunca importunamos o Senhor. Mas é preciso que nós o busquemos, é preciso que esse primeiro passo seja nosso. Porque aqui Deus nos mostra que Ele nos respeita. Ele sabe da nossa necessidade, mas Ele nos respeita. Porque nós somos importantes demais para o Senhor. Então Deus, ele vai buscar sempre cumprir com o que Ele fez. E Ele nos fez livres, então assim Ele nos ama e nos respeita a nossa liberdade. E aí a gente pede. E Jesus vai nos ensinar, que um dos meios de pedir é a oração. Outro meio de pedir é a constante presença dele. Porque quanto mais intimidade com Jesus, mais a gente conversa com ele no nosso dia a dia. Mais a gente apresenta e se apresenta a ele. E ele vem nos dizer, através da palavra, que é preciso, olha aí os verbos, pedir e recebereis, ou seja, a gente não recebe sem pedir. Batei e vos será aberto, precisa dessa ação. A gente tem que entender isso. Não é mágica. Também precisa de um esforço interior para nos voltarmos ao Senhor. Mas então quer dizer que eu volto para Deus e tudo vai ser transformado na minha vida. Aí a gente entra na necessidade. Gente, Deus é perfeito. E Deus nos quer mais felizes do que nós mesmos queremos. Então aqui não é eu vou me aproximar de Deus para eu ganhar na loteria, para eu ser cheio de coisas, posses, etc. Pode até que você seja, pode até que com o suor do seu trabalho, não tem problema nenhum nisso, mas Deus nos ensina o que é necessário, porque a visão de Deus não se limita à terra. E quando nós nos deixamos encontrar com o Senhor, a gente também, passo a passo, a gente começa a perceber que as coisas aqui já não nos bastam. Que independente
do que a realidade terrena possa nos oferecer, ainda é pouco. Aí a gente liga a passagem que Jesus fala que quando a pessoa encontra o seu tesouro, ela larga tudo e fica com o tesouro. Quando a gente encontra verdadeiramente com Deus, Deus já vai nos educando e já vai nos revelando o que é a vida, na verdade. A eternidade parece algo longe, distante, algo abstrato, mas Deus vai nos revelando. E com essa revelação, nós começamos a entender qual é a nossa necessidade real. E a necessidade de Maria é estar aos pés do Mestre. Buscar o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Deus nos capacita para que a gente consiga. E no final Jesus vem concluir, dizendo, olha, vocês que são maus, vocês dão uns aos outros coisas boas. Aí Jesus vai dizer, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo a quem vos pedir. Nós precisamos pedir o Espírito Santo. Se nós queremos, e nós queremos, esta proximidade com o nosso Senhor e viver na sua presença, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque foi Jesus que nos disse que o Espírito virá depois que eu voltar para o Pai e que nós nunca estaremos abandonados, Jesus estará sempre conosco. Que a gente possa, assim, entrar nesse despojamento com Deus, pedir o que nos é necessário, pedir aquilo que precisamos para a nossa vida, pedir força para buscarmos os nossos sonhos, nossos projetos. E junto a isso, pedir a Deus duas graças. A primeira é não afastar dele, é sermos cheios do Espírito Santo, sermos fiéis, buscarmos a nossa santidade e que Deus, por misericórdia, nos tornará santos, pois é a nossa primeira vocação, um presente dado pelo batismo. E a segunda coisa é pedir que os nossos projetos estejam alinhados com o plano de Deus para cada um de nós. E que Deus nos dê a graça de termos um coração tão próximo dele que os projetos dele passam a ser nossos. E que a gente passe a alinhar as nossas vontades àquilo que Deus coloca em nossas mãos. Querido Jesus, quão suave é o Senhor. Como é bom, Senhor, estarmos juntos de Ti, ouvir Tua palavra e nos sentirmos acolhidos. Dá-nos a graça, Jesus, de estarmos sempre a Seus pés, sempre na Tua presença e assim caminharmos onde o Senhor guia nossos passos e deseja que pisamos. Para isso te pedimos, fica conosco, Senhor. Somos necessitados de Ti. Amém.